Boa noite, irmãos. Estamos dando sequência a mais um culto de quarta-feira, ainda à distância, e gostaria de convidar que os irmãos abrissem suas Bíblias no livro de Amós, capítulo de número 3. Nós vamos meditar hoje dos versos de número 3 ao verso de número 8. Amós 3, do 3 ao 8. Vamos ler a palavra do Senhor. Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo. Rugirá o leão no bosque, sem que tenha presa. Levantará o leãozinho no covil a sua voz, se nada tiver apanhado. Cairá a ave no laço em terra, se não houver armadilha para ela. Levantar-se-á o laço da terra, sem que tenha apanhado alguma coisa. Tocar-se-á a trombeta da cidade, sem que o povo se estremeça. Sucederá algum mal à cidade, sem que o Senhor o tenha feito? Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Então, essa passagem no livro de Amós, apenas para situar os irmãos. Amós, ele era um pequeno agricultor, ele tinha alguns rebanhos, ele plantava figos, e Deus então levanta esse profeta no reino do sul e o manda até o reino do norte para justamente profetizar contra a nação de Israel. Nesse tempo já estava separado entre Judá e Israel, então ele manda esse profeta para o norte, a nação então de Israel. Se os irmãos passarem os olhos sobre o texto ali que precede esse texto que nós lemos, após chamar a atenção dos israelitas, anunciando o juízo de Deus sobre as nações vizinhas, nós vemos então que os israelitas, ouvindo essas palavras de Amós, no começo do texto, do capítulo 1, eles aplaudem quando Amós fala essas coisas, porque Amós profetiza que Deus destruiria os moabitas, destruiria os amonitas, os filisteus, os fenícios. Até então que Amós vem caminhando nesse sentido e ele estreita a conversa e direciona e diz aos israelitas que Deus faria a mesma coisa com eles. Ele diz: vocês são o povo de Deus, o povo da aliança, o povo escolhido, mas vocês não têm andado nos caminhos do Senhor. E Amós então anuncia o juízo de Deus contra o seu próprio povo. E a reação do povo, claramente, né, ao ouvir essa palavra, é de incredulidade e é uma reação natural do ser humano. Quando nós ouvimos a verdade, muitas vezes nós temos o nosso coração endurecido, nós não queremos acreditar naquilo. Então, já chegando nesse texto que a gente acabou de ler, o profeta ele combate aquilo que os teólogos chamam de teologia do Reino do Norte. O que seria essa teologia do Reino do Norte? A teologia do Reino do Norte seria no sentido que os israelitas eles acreditavam que pelo fato de eles serem povo de Deus, porque Deus havia separado aquele povo entre todas as nações, que Deus haveria de tratá-los de maneira diferente com relação aos pecados cometidos por Israel. Ou seja, o entendimento errôneo daquele povo era justamente que se eles pecassem, quando eles pecassem, eles receberiam um tratamento especial com relação aos demais povos até porque eram povos pagãos. Então, Amós justamente chega no Reino do Norte para corrigir essa interpretação equivocada que o povo israelita tinha com relação à aliança de Deus para com Israel. Os israelitas esperavam que Deus ali tivesse algo que nós podemos imaginar que fosse um tratamento VIP, um tratamento diferenciado, e o profeta chega ali para mostrar que não era assim que funcionavam as coisas, que não era dessa maneira. Então, Amós ele confronta essa questão dizendo que, na verdade, o fato de Deus ter escolhido Israel dentre todos os povos da terra trazia, na verdade, uma responsabilidade moral
do povo de Israel diante de Deus, a ponto de de que Deus tinha que castigá-lo por seus pecados. Nós vemos no, 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 no versículo 1 e no versículo 2 do capítulo de número 3, ele fala o seguinte: ouvi a palavra que o Senhor fala contra vós outros, filhos de Israel, contra toda a família que ele fez subir da terra do Egito, o povo de Israel que subiu da terra do Egito, de todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi, portanto eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Então, basicamente, lendo esses dois versículos, seria como se a gente entendesse que Deus estivesse falando: de fato, o fato de vocês serem o meu povo é que por isso eu devo punir vocês, porque vocês levam sobre si o meu nome, vocês são conhecidos como povo de Deus, eu escolhi vocês e por isso eu devo puni-los, para mostrar justamente que eu sou um Deus santo e o meu povo precisa ser e deve ser um povo santo. Foi isso justamente que Amós pregou ali para os israelitas e certamente o povo não gostou daquilo que eles ouviram. Então, Amós, nesse texto que a gente está lendo, ele está falando para os israelitas, tratando a respeito da dureza de coração da mensagem que ele estava falando, que estava cometendo os israelitas. E eles não, o povo que estava ali, que estava ouvindo, eles não queriam reconhecer seus pecados, muito menos mudar as suas atitudes, se arrependerem. Por que pensar isso, né? Até porque, se pensarmos de uma maneira mais histórica, eles viviam num período de grande prosperidade. Então, na época, o reinado era de Jeroboão II, era um rei bastante astuto militarmente, e a nação de Israel ele vivia um período de segurança com relação ali às nações vizinhas, as nações que estavam ao entorno de Israel. E além disso, alguns outros passados, em algum tempo, outros profetas tinham aparecido no passado, tinham profetizado contra Israel e nada havia acontecido. Então, a essa altura do campeonato, eles perguntavam: por que nós, israelitas, agora, nesse momento, porque agora deveríamos ouvir essa mensagem de juízo que Amós está trazendo? Então, os objetivos de Amós nesses versículos era justamente mostrar a seriedade e a verdade do juízo de Deus e que o povo deveria se arrepender antes que o juízo efetivamente acontecesse. E o método que Amós utiliza nesses versículos ele é muito interessante. Ele faz aqui várias perguntas cujas respostas eram bastante óbvias e eram baseadas na questão do bom senso, levando no final a um desfecho que ele mesmo, Amós, queria. Ele fez algo parecido com isso que nós vamos tratar aqui no capítulo de número 3, algo no começo do livro. Então, ele diz... ele começa o capítulo de número 1 e o capítulo de número 2, ele vai falar: por 3 ou 4 transgressões dos fenícios eu não vou perdoá-los. E ele vem falando isso com relação a outros povos. E é claro que quando Amós estava falando isso a respeito de outros povos, os israelitas estavam entendendo, eles estavam concordando com aquilo, eles estavam realmente acreditando, porque justamente Amós estava pregando uma condenação para os povos que eles mais odiavam. Então, quando falou dos fenícios, imagino eu que deveriam pensar: manda bala, Senhor, manda juízo nesse povo. Muito provavelmente esse deve ter sido o pensamento deles. Na sequência do texto, Amós continua: e novamente diz o Senhor: por 3 ou 4 transgressões dos amonitas eu não os perdoarei. E os israelitas a mesma coisa, aplaudindo: não, realmente muito certo, esse povo é muito ruim, condenação deles. E Amós continua falando. Na sequência, ele fala do castigo do reino do sul, então dos moradores de Judá. Então havia realmente uma rixa entre Israel e o reino de Judá, e certamente os israelitas deviam estar ali pensando: realmente, Senhor, manda castigo para o reino do sul, povo presunçoso que se acha por achar que são descendentes do rei de Davi, pelo fato do templo estar em Judá, eles se acham melhores do que nós, tem mesmo que ser castigado.
Realmente esse devia ser o pensamento e a tônica que vem sendo descrita, parece que os israelitas pensavam dessa forma. Quando finalmente Amós chega aonde ele quer chegar. E ele fala, diz assim também, o Senhor que irá castigar Israel. E nessa hora, os israelitas devem ter torcido o nariz. Pô, condenação pra gente. Então, ele fecha essa questão e ele fala a respeito do final dos israelitas. E, novamente, no texto que a gente está lendo, agora já chegando no capítulo de número 3, ele usa a mesma estratégia. Ele faz várias perguntas cujas respostas os próprios israelitas que estavam ali ouvindo certamente entenderiam seu argumento e concordariam com aquilo que ele está falando. Basicamente, Amós ele trata da lei, da causa e do efeito. Ou seja, tudo que acontece no mundo há uma razão por detrás. É como se ele estivesse falando, eu não estou profetizando aqui sem nenhuma razão. Eu estou profetizando aqui por uma razão, que é que Deus me mandou, e eu falo a vocês, e Deus me mandou que eu viesse falar com vocês. E esse então é o argumento que Amós vai utilizar. E ele constrói esse argumento em forma de 9 perguntas, que é justamente o texto que nós lemos. Tudo que existe tem uma causa. Os irmãos vão ver. A primeira pergunta, ela vai estar inserida no verso de número 3. Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Ou seja, duas pessoas podem andar juntas sem que antes não tivessem combinado. A ideia aqui de andar junto, ela tem um entendimento no sentido de viagem, de viajar. Então, duas pessoas elas viajariam juntas sem que antes elas tivessem discutido o destino, o roteiro, o horário, entre outras questões. Se duas pessoas estão viajando juntas, é porque há ali uma causa. Elas combinaram, elas resolveram viajar juntas. E aqui Amós já está apontando para aquilo que ele quer falar, para onde ele quer chegar. Israel e Deus andam juntos, só andam juntos porque houve um acordo, que é justamente a doutrina da aliança, que ele vai tratar aqui no verso número 2. De todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi. A doutrina da aliança, justamente porque Deus escolheu a Israel, é que eles andavam juntos. Então, o segundo ponto que é a segunda pergunta, que na verdade é colocada aqui em duas perguntas nesse verso de número 4. Rugirá o leão no bosque sem que tenha presa? Então, nós vamos, se os irmãos fizerem uma leitura do livro de Amós, vocês verão que o leão é uma figura de animal predileto que Amós, ele vai citar várias vezes aqui no seu texto. E a gente pode entender que provavelmente isso ocorra porque os leões eram bastante comuns na Palestina e Amós, sendo um homem do campo, ele certamente já tinha visto, já tinha lidado com leões e como provavelmente deve ter observado de como esses leões se comportavam, como que eles agiam. Ou seja, será que o leão ruge na floresta sem que tenha uma vítima? O método do leão, segundo a observação de Amós, é justamente que o leão se aproxima de maneira silenciosa de sua vítima e pouco antes do bote ele ruge para que a vítima ali estremeça, ela fique paralisada. Foi isso muito provavelmente que Amós observou. O leão silencioso que ruge somente na certeza de que conseguirá pegar a presa. Para o efeito, que é justamente o rugido do leão, existe uma causa. E a causa é que ele tem uma vítima. Ele sabe que tem uma vítima ali. Na continuação do verso de número 4, ele fala: levantará o leãozinho no covil a sua voz, se nada tiver apanhado. Eu peguei uma outra versão, que é a NVI, que também é uma versão muito boa, e que talvez fique mais claro o entendimento. Ele fala: o leão novo ruge em sua toca, se nada caçou. Justamente a ideia que Amós tenta passar aqui é de que o leão, após apanhar a presa, ele a arrasta para a caverna, e entre os barulhos que se ouve de quebra de ossos ali, se ouve alguns rosnados de satisfação.
porque o leão está comendo, ele está se alimentando. Então ele só rosna de satisfação porque ele pegou a presa. A causa desses sons de satisfação é justamente porque ele alcançou a sua presa. No versículo de número 5 dá sequência às perguntas. Cairá a ave no laço em terra se não houver armadilha para ela? Ainda como homem do campo, ele continua utilizando alguns exemplos nesse sentido. Ele cita algo que é do cotidiano dele, que tem a ver com relação às armadilhas contra as aves. Será que o passarinho, ele por um acaso cai em uma arapuca que não estava armada? Não, isso é claro que não. O passarinho só vai ser pego porque previamente, antes, o caçador foi ali, montou aquela armadilha para pegá-lo. A causa aqui é justamente que o caçador intencionalmente ele arma essa armadilha para o passarinho, e se ele não tivesse feito isso, o passarinho simplesmente não seria pego. E da mesma maneira, na continuação do versículo, ele fala: levantar-se-á o laço da terra sem que tenha apanhado alguma coisa. Também peguei esse verso na NVI para ficar mais fácil o entendimento. Fala o seguinte: será que a armadilha se desarma se nada foi apanhado? Será que o caçador vai lá sem que tenha pego alguma coisa? Ele vai lá e desarma isso sem ter pego nada? O caçador certamente só tirará o laço quando ele tiver pego a sua presa. Então, para todos os efeitos, há uma razão. As coisas não acontecem por acaso. Continuando no texto, agora já no versículo de número 6, tocar-se-á a trombeta da cidade sem que o povo se estremeça. Então ele já estava caminhando, trouxe algumas coisas do próprio cotidiano, e aqui ele traz então algo um pouco mais próximo de onde ele quer chegar. Ele traz a ideia de uma invasão a uma cidade. Ele vem trilhando um caminho, ele fala das coisas cotidianas como homem de campo que ele era. Agora ele vai chegando mais perto do assunto que ele quer tratar, e ele fala a respeito de uma invasão a uma cidade. Ou seja, quando que toca a trombeta de alarme? A trombeta era justamente tocada pelo sentinela quando este, o sentinela, ele pressentia o perigo se aproximando. A causa de o povo se estremecer, conforme fala o verso, é porque o povo sabia que o perigo estava à porta. E na continuação do verso 6, ele finalmente chega onde ele quer. Sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito? Será que acontecerá algum mal, e esse mal é num sentido de uma calamidade decorrente do juízo de Deus? Será que acontecerá algum mal na cidade sem que seja obra de Deus? Por acaso cai alguma desgraça sobre a cidade sem que o Senhor o deixe acontecer? Sucederá alguma catástrofe contra a cidade que o Senhor não tenha feito? Se houver alguma calamidade, é certo que é a ação de Deus. Da mesma forma que há uma causa por detrás do rugido do leão, há uma causa por detrás do pássaro preso, há uma causa por detrás do povo que treme, também há uma causa sobre a desgraça que vem à cidade, e essa causa é o decreto de Deus. Amós está justamente preparando os seus ouvintes, aqueles que estão ouvindo a sua palavra, para aquilo que ele vai dizer mais adiante no seu livro. A desgraça que virá sobre vocês, o mal que virá sobre Israel, é fruto da ira de Deus decorrente dos seus pecados. Não é uma coincidência, não é um acaso, não é algo que os homens planejaram, mas é o Senhor quem vai trazer juízo sobre vocês. No verso de número 8, ele fala o seguinte: rugiu o leão, quem não temerá? O leão ruge, quem não temerá? O Senhor, o temor só vem porque o leão ruge. O que quer dizer, o que justamente Amós aqui, ele quer dizer é que Deus surgiu, e ele faz isso referência ao próprio texto dele. No capítulo de número 1, ele começa falando no verso de número 2, o Senhor rugirá de Sião. Então ele faz uma alusão àquilo que ele já citou. Então ele faz referência ao capítulo 1, versículo 2, Deus surgiu e eu, Amós, eu ouvi e eu tremi. E ele justamente tremeu entendendo
o que Deus haveria de fazer sobre Israel. Então ele pergunta, que é justamente na segunda parte do verso de número 8. Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Que é justamente a resposta da pergunta anterior. Se Deus se revela a um profeta, qual desses profetas a quem Deus se revela ficará calado? Amós, então, ele chega ao ponto que ele queria, e depois de conseguir a concordância do povo que estava ali ouvindo, com várias perguntas que eram óbvias, que o povo estava entendendo o que ele estava falando, ele, no verso 7, ele fala justamente que não. Certamente o Senhor não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. O Senhor não destruiria a cidade sem antes revelar a isso. Amós, ele então se apresenta como sendo o porta-voz de Deus, como sendo o mensageiro, e ele só fala quando o Senhor fala. Ele só fala quando o Senhor se revela. E se o mensageiro do Senhor está falando, é porque o Senhor o enviou. Ele chega ao ponto que, como se ele estivesse dizendo o seguinte: vocês não estão querendo me escutar, mas eu faço uma pergunta. Se eu estou profetizando, qual seria a razão disso? Só há uma razão para que eu traga essa mensagem de juízo. É porque o Senhor falou, o leão rugiu. E se o Senhor falou, quem não profetizará? A causa para a minha mensagem é a determinação de Deus, porque Deus não fez nada sem que antes se revele aos seus profetas. Então, a conclusão de Amós é que tudo que ocorre nesse mundo tem uma causa. Os leões rugem, as aves são apanhadas, as cidades caem, pessoas ficam com medo porque existe uma razão. Ocorreu uma coisa que ocasionou tudo isso. Da mesma forma, Amós só está profetizando porque o Senhor revelou a ele o seu segredo. Amós, ele foi levado à presença à presença de Deus em visões e sonhos, e ele viu justamente o que haveria de acontecer. O juízo que se aproximava da nação de Israel, o castigo que o Senhor estava mandando sobre os judeus, e que era algo totalmente inesperado para aquele povo que defendia a teologia do norte. Acreditava que por eles serem povo de Deus, o castigo de Deus seria diferente. Então, Deus chama Amós, mostra a ele o que aconteceria a Israel por causa desses 3 ou 4 transgressões que está nos versículos precedentes que eles haviam cometido contra Deus, porque os israelitas haveriam de se arrepender e crer. A mensagem de Amós, ela tinha uma causa, e a causa era o rugido do leão. O leão estava próximo de dar o bote, e por isso eles deveriam se arrepender. Então nós podemos aprender 3 coisas com relação a essas perguntas que foram feitas. O primeiro ponto é: o castigo de Deus, o castigo que haverá de vir é de inteira responsabilidade deles. Aqui citando o versículo de número 3: andarão 2 juntos se não houver entre eles acordo? 2 não viajam se não tiver consentimento. E as coisas não estavam bem entre Deus e o seu povo. O acordo tinha sido quebrado. Deus sempre quis ter um povo que caminhasse com ele, mas Israel quebrou essa aliança e não poderiam mais andar juntos. Portanto, o castigo viria, pois Israel quebrou a aliança. Deus viria como leão sobre eles. O segundo ponto é que Amós, ele queria destacar a veracidade e a seriedade da pregação. As advertências de Deus por meio dos profetas, elas eram para ser levadas a sério. Era isso que o profeta estava tentando exemplificar nessa mensagem. Quando o leão ruge, o destino da presa está prestes a ser selado. A presa, nesse caso, é Israel. O leão é Deus. E o rugido é a profecia de Amós. Deus está indignado com seu povo e os castigará com justiça. Deus é o caçador, Israel é o pássaro, e os assírios que viriam assolar aquele povo eram a armadilha. Deus não estava mandando seus profetas em vão. Havia uma causa para tudo isso. O terceiro ponto é que nada acontece por acaso com o povo de Deus. E nada acontece por acaso conosco, até mesmo os dias de hoje. Para todo efeito em nossas vidas há uma causa. A causa
na ocasião era que o povo de Deus estava endurecido, estava surdo, insensível, não estava estremecendo com o som da trombeta profética. Talvez eles fossem atribuir a catástrofe que viria a acontecer ao acaso, a alguma coisa que os homens haviam planejado, mas na verdade é que a mão de Deus em juízo. Esse era o verdadeiro motivo. É interessante que a palavra que Amós utiliza no verso 7, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. A palavra Senhor, ela tem uma conotação de soberania, de soberano. Certamente o soberano Senhor revelará os seus segredos aos profetas, justamente destacando uma característica de soberania de Deus sobre a história e sobre os acontecimentos que aconteceriam, indicando justamente que Deus era aquele quem estava trazendo juízo sobre Israel. Havia tempo para se arrepender, é importante ressaltar isso. Havia tempo para se arrepender. Nós lemos aqui em Jeremias 18, Jeremias 18, versos 7 e 8, Jeremias fala: no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o arrancar, derribar e destruir, se a tal nação se converter de maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Aqui é justamente o que aconteceu com os ninivitas. Então Deus manda Jonas, os ninivitas se arrependem e Deus não manda juízo naquele momento para os ninivitas. Então, se Deus estava ali mandando o profeta Amós, então havia tempo de arrependimento. Infelizmente, Israel não ouviu, e cerca de 50 anos depois dessas palavras, os assírios invadiram o reino do norte, mataram o rei, destruíram as suas cidades, trouxeram o povo cativeiro. Jeremias estava vivo quando isso aconteceu, e ele descreve em Jeremias 50, no verso de número 17, cordeiro desgarrado é Israel. Os leões o afugentaram. Primeiro devorou o rei da Síria e, por fim, Nabucodonosor o desossou. É interessante que Jeremias aqui usa a mesma linguagem de Amós, porém em um momento que o juízo já havia acontecido. Jeremias então decreta o fim trágico dessa nação de Israel. Então, já caminhando para o final, irmãos, algumas lições para nós hoje. Muitas pessoas se arrependem, muitas pessoas se perderam na história da igreja porque não levaram a sério as advertências. Inclusive, muita gente que cresceu na igreja, ouvindo o evangelho, ouvindo os sermões, ouvindo as advertências, as promessas de Deus, sobre o amor de Deus, sobre a santidade de Deus, sobre o juízo de Deus. Mas essas mesmas pessoas que estiveram conosco, elas se fizeram surdos. Ouviram e não colocaram absolutamente nada em prática, não mudaram, não se arrependeram. É justamente a teologia do Reino do Norte. O que vai nos acontecer? Talvez seja o que essas pessoas estivessem pensando. O que pode nos acontecer? O que de mal pode nos acontecer? Ora, pois, nós somos o povo de Deus. Mas se o profeta está falando, é porque Deus mandou. E se Deus mandou, algo vai acontecer. O leão está rugindo, o bote é iminente. O Senhor nos chama ao arrependimento. É a primeira lição. A segunda lição é que nós não temos hoje profetas como Amós, a quem Deus revela segredos e revelações. Mas nós temos pastores, pregadores, homens sérios que conhecem a palavra, os quais têm o dever de anunciar o rugido do leão, o juízo do Senhor, se o seu povo não está andando em seus caminhos. O terceiro ensinamento é que nada nos acontece por acaso. Deus criou o mundo com a lei da causa e efeito. É o que fala o apóstolo Paulo no livro de Gálatas 6:7. Tudo aquilo que o homem semear, certamente colherá. A quarta lição que nós podemos colher desse texto é que somente por causa de Jesus é que a misericórdia e paciência de Deus permitem que Ele nos faça ouvir o rugido da sua voz antes que o ataque aconteça. Somente por causa de Cristo, o leão de Judá, o Cordeiro de Deus, é que nós não somos destruídos. E, irmãos, concluindo esse estudo, nós devemos ser levados ao entendimento que devemos nos humilhar diante de Deus. A minha oração é justamente que nós peçamos a Deus que jamais o nosso coração fique endurecido com a teologia do Reino do Norte,
pensando que a graça e a aliança são apenas desculpas para vivermos longe de Deus. Nós devemos nos apegar à palavra de Deus. Deus não faz nada antes sem nos avisar. E esse aviso justamente está nas Escrituras Sagradas. Nós precisamos compreender seus planos, compreender a vontade de Deus, perguntar a Deus em nossas orações qual a causa de tudo isso que está nos acontecendo. Vejamos o mundo debaixo do controle de Deus e funcionando debaixo justamente desse princípio. Tudo que acontece há uma razão. Que acima de tudo, irmãos, nós venhamos a servir ao Senhor Jesus, que é somente por causa dele que o leão ainda não atacou. Amém? Vamos orar. Senhor, nós queremos nos achegar diante de Ti, ó Pai, e pedir, ó Pai, que nós sejamos servos que ouçamos a Sua voz. Nós não queremos ser como esses israelitas, a qual Amós falou, ó Pai, com seus corações endurecidos. Antes, nós queremos ouvir da Tua voz, ó Pai, e conhecer da Tua vontade. Tenha misericórdia de nossas vidas, ó Pai, para que nós venhamos caminhar em santidade e retidão de acordo com o que a Sua palavra nos ensina, ó Pai. Essa é a nossa oração, no nome santo de Cristo Jesus. Amém.